Em 2019, a campanha nacional em defesa do Cerrado levou ao Tribunal Permanente dos Povos uma denúncia de crime de ecocídio contra o Cerrado e, consequentemente, do genocídio da população. Os réus indicados na petição são o Estado brasileiro, entes nacionais e estrangeiros, empresas transnacionais e fundos de investimento. O tribunal acolheu a petição e, em 2021, aconteceram as primeiras audiências sobre 15 casos de violações de direitos de povos e comunidades. A audiência final foi em 2022, reconhecendo a responsabilidade dos réus e a violação dos direitos. A Fundação Oswaldo Cruz foi convidada a integrar esforços em defesa do Cerrado e um grupo de pesquisadores foi a Parnarama, no Maranhão, avaliar a situação de 2 comunidades quilombolas. O Canal Saúde acompanhou tudo isso e é sobre ecocídio no Cerrado que a gente vai conversar no programa de hoje. Os nossos bisavós viraram semente da comunidade, então não tem como a gente dizer que essa comunidade não é nossa. Como que está a saúde dessas pessoas, já que eles estão vivendo um ecocídio? Problema sério na pele. Dá uns pinicão no corpo da gente. Cada vez que eles vão caçar, eles vão pegar uma paca. Eles não vão pegar 10 pacas. Muito caçadores que vêm de fora. Essa pesquisa da materialidade da necropolítica que vem sendo perpetrada. É porque eles estão entrando numa área que não é deles, é nossa, né? E um dia a gente consiga um posto de saúde para dentro do nosso território e nossa titulação. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre ecocídio no Cerrado Brasileiro, Guilherme Franco Neto, coordenador do Fioprosas, Programa de Saúde e Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Ronaldo Santos, secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial. E Marli Borges da Silva, quilombola e representante das mulheres guerreiras da resistência do Moquibon, no Maranhão. E eu adoro quando você participa de casa, mandando as suas perguntas e dividindo a sua experiência com a gente. Eu vou receber aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Guilherme, secretário, Ronaldo, Marli, que prazer estar podendo reunir vocês aqui para discutir esse assunto tão urgente, né, Guilherme? Vamos começar falando um pouquinho de como é que foi esse chamado que a Fiocruz recebeu e de que maneira se envolveu com a defesa do Cerrado, já começando aí por essas 2 comunidades quilombolas que a gente acompanhou no Maranhão. A Fiocruz tem um diagnóstico de que, apesar dos grandes progressos do SUS, nós temos ainda comunidades, povos e territórios em situação de extrema vulnerabilidade que necessitam de uma ação mais substantiva em relação aos seus direitos. E nessa condição, nós temos procurado uma aproximação com a representação das sociedades brasileiras que se encontram nessa realidade. Esse foi o caso da campanha em defesa do Cerrado. Nós já tínhamos uma aproximação da Fiocruz com a campanha, dentro dessa dimensão da visão deles de dar mais evidência ao que está ocorrendo no Cerrado. E, em decorrência disso, nós fomos convidados a participar da audiência final do Tribunal Permanente dos Povos, o que nos trouxe uma necessidade urgente de nós mobilizarmos a Fiocruz para se juntar a esse processo de defesa do Cerrado. Então, é nessa perspectiva que a gente entra com a abordagem da Fiocruz em relação a essa situação do Cerrado.
E já quero deixar aqui o agradecimento por você ter convidado o Canal Saúde para estar integrando esse projeto também e podendo ver essa realidade de perto e poder compartilhar com quem está assistindo com a gente, doutor Guilherme. Marli, tive o prazer de estar aí com você, junto com a equipe do Canal Saúde. Você recebeu a gente na sua casa, a gente viu um pouquinho do seu modo de vida, da sua comunidade. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre como é que é o modo de vida da sua região, o que parece ser tão determinante na força que vocês têm na luta por defender esse território e o Cerrado como um todo. Bom dia. Primeiramente, quero dizer que foi um prazer receber vocês no nosso território, até porque quando a gente fala, o povo acha que a gente está mentindo. Mas o nosso modo de vida que nós somos muito felizes do jeito do nosso modo de vida. É apanhar as frutas do cerrado, nosso alimento, caçar nossas caças, que infelizmente já está em extinção. É plantar os nossos feijão, nosso arroz, a nossa mandioca, abóbora e etc. Porque a gente depende da nossa terra para que nós tiramos nossos alimentos. E infelizmente, né, veio o agronegócio para acabar com a vida da gente, porque eles não satisfeitos em plantar a soja deles, ficam adentrando cada dia mais dentro do nosso território, acabando com tudo quanto é água, e botando essa grande quantidade de agrotóxicos, que isso aí a gente considera que é uma guerra química, porque além dele estar tirando o nosso modo de vida, eles estão nos matando aos pouquinhos. Para nós, isso aí é um genocídio. Se vocês conhecem as histórias dos índios aí Yanomami, do mesmo jeito está acontecendo com as comunidades quilombolas aqui do Maranhão. Guerreiro e Cocalinho, vive todo mundo doente por causa desse agrotóxico. E a nossa alimentação está cada dia ficando menor, mais escasso, porque estão tirando o nosso direito de viver. Estão tirando o nosso modo de vida, que é da nossa cultura, o nosso modo de viver, que nós trouxemos dos nossos ancestrais, né? E aqui é um que veio e ficou dos nossos ancestrais. E, infelizmente, isso está sendo destruído a cada minuto. Eles estão nos matando, sufocando a cada minuto. E a gente conseguiu ver um pouco disso, Marli. A gente vai trazer, vai mostrar isso em imagens aqui ao longo do programa, mais uma vez agradecendo a sua participação. E, secretário, quero em especial agradecer a sua presença remotamente ainda aqui nesse programa, porque ter a representação do governo federal com a escuta para toda essa situação, né, nas duas formas de olhar, é muito importante. Então, realmente um agradecimento especial e também te convidar a refletir um pouco já no começo desse programa sobre o fato de que a gente está com os olhos muito voltados para a Amazônia, o que é super importante, mas o Cerrado está sofrendo demais, né, com as invasões e com a ampliação dos territórios do agronegócio. Como é que vocês estão acompanhando isso? Bom dia, Yasmine. Bom dia, Marli, quilombola do Maranhão, minha colega. Eu sou quilombola do Rio de Janeiro. Guilherme Franco, um amigo aí de outras lutas, né, Guilherme? É uma satisfação estar nesse programa, conversando com vocês. Bom dia, telespectadores. Então, nós temos um grande desafio, né, que ao mesmo tempo que a gente precisa promover o desenvolvimento do país, combater a pobreza e as desigualdades, a gente parece que ainda não encontrou qual é a fórmula de fazer isso da melhor maneira, preservando os ecossistemas e os seus povos, né, e os povos, sobretudo os povos tradicionais. E quando, na verdade, esses mesmos povos, essas mesmas comunidades já têm dito há muito tempo que existe forma, né, de desenvolvimento, né, que não coloque em risco, né, a nossa sociobiodiversidade. A Amazônia, como você mesmo falou, Yasmine, já é um tema, né, que tomou conta do planeta
É como se o planeta já tivesse entendido que preservar a Amazônia brasileira, né, e a Panamazônia é fundamental para o nosso futuro. Eu acho que essa compreensão precisa se estender aos demais biomas, porque eles não são menos importantes, né? E falando aqui do Cerrado, né, hoje a gente vê realmente uma grande pressão sobre o Cerrado, né, que ainda, infelizmente, está associado a um projeto de desenvolvimento nacional e que precisa ser debatido muito fortemente e rediscutido, né, enquanto podemos salvar o Cerrado e os povos do Cerrado. A segunda etapa da pesquisa Ecocídio e Globalização dos Cerrados Brasileiros investigou as condições de saúde de 2 comunidades quilombolas em Parnarama, no Maranhão. Quem sobrevoa a região do território quilombola das comunidades Cocalinho e Guerreiro percebe com clareza que o local está cercado pelo agronegócio. Ali, a 500 quilômetros da capital, São Luís, na divisa do Maranhão com Piauí, estão mais de 250 famílias. Vivem do que plantam e colhem ao longo do ano, compartilhando o uso coletivo da terra. Mas, de uns tempos para cá, a colheita vem ficando mais difícil e o adoecimento da população se tornou comum. Sintomas de intoxicação passaram a acontecer com frequência. E então a gente veio para pesquisar como que está a saúde dessas pessoas, já que eles estão vivendo um ecocídio, que é uma destruição do lugar deles, da cultura deles, da sabedoria deles, né? Então a gente veio para tentar entender como eles estão diante do que eles vivem. São comunidades que estiveram presentes no Tribunal Permanente dos Povos. Eles levaram casos emblemáticos acerca do desmatamento, do fogo, da poluição da água a partir do agrotóxico, do avanço do agronegócio nessa região. Então, são territórios que apresentam características assim, de extrema vulnerabilidade a partir desse avanço do agronegócio, mas principalmente de comunidades que têm uma potencialidade que faz com que eles permaneçam aqui resistindo a todos esses conflitos, né, existentes na região. A pesquisa aconteceu entre os dias 1º e 12 de julho, período em que 6 pesquisadores da Fiocruz entrevistaram mais de 50 moradores das comunidades de Guerreiro e Cocalinho. Segundo a pesquisadora Aline Gurgel, o trabalho de campo é parte de uma pesquisa-ação, que inclui intervenções e ações no território com o envolvimento da comunidade. E essas pesquisas são articuladas com movimentos sociais e as lideranças territoriais. Então, a gente não chega num território, o pesquisador, a academia, tentando adivinhar o que é que se tem de problema e o que é mais importante estudar. Então, desde a definição do território de pesquisa ao que se vai investigar e a quem participa desses processos de investigação e produção de dados, é tudo feito em articulação com esses atores. De uns anos para cá, mudou muito a nossa vida aqui dentro. Dá uns pinicão no corpo da gente. Aí fica... Durante as entrevistas, moradores das 2 comunidades relataram alterações na água, coceiras pelo corpo e outros sintomas de intoxicação em consequência de pulverizações aéreas e queimadas na região. Quando a gente conversa com as pessoas desse lugar, a gente começa a ouvi-los e eles começam a listar, olha, eu caçava em tal lugar, não caço mais. E aí muita gente diz assim, mas eles caçam, eles também degradam o território. A questão é que cada vez que eles vão caçar, eles vão pegar uma paca. Eles não vão pegar 10 pacas. Se o veneno vem, ele mata todas as 10 pacas de uma vez. Se o fogo vem, mata as pacas, mata os tatus de uma vez. Além do trabalho de campo realizado nesta visita, Aline Gurgel trouxe a devolutiva de outras idas e estudos já realizados no território. Tem um momento que é meio de uma conclusão de um processo, de uma pesquisa coordenada por mim, em que a gente analisou os impactos do agronegócio no território, mas com um foco na contaminação ambiental e na percepção das pessoas aqui que vivem nesse território sobre o adoecimento e como esse agronegócio compromete, afeta a vida deles. Então, em relação à contaminação das águas por agrotóxicos que são utilizados pelo grande agronegócio, principalmente, e evidenciando uma contaminação difusa, ampliada e que demonstra que essas águas estão absolutamente envenenadas por essas práticas ecocidas. Nós estamos falando de comunidades quilombolas.
Comunidades que têm suas especificidades, inclusive fortalecida pela sua ancestralidade, pela sua memória, pelo aquilo que eles consideram sagrado dentro desse lugar, né? E que para o agronegócio isso não é interessante. Eles desconhecem e não apenas desconhecem, eles ignoram, né, o modo como essas pessoas vivem. Porque eles são subalternizados, são tratados como ninguém. O que a gente percebe dessas populações tão... que a gente imaginava que seriam carentes, né? Mas eles não têm carência alimentar, eles não têm carência de moradia, eles têm carência de saúde e de educação. Eles querem que os filhos estudem, mas que estudem próximos de casa. Eles querem ter um serviço de saúde mais perto. Essa pesquisa, ela também dá materialidade e demonstra de forma muito clara e objetiva a materialização da necropolítica que vem sendo perpetrada tanto pelo Estado brasileiro quanto pelo mercado aqui, representado pelo grande agronegócio. Tanto pela ação direta, não é? Como o uso de agrotóxicos, inclusive como armas químicas nos territórios e estratégias e instrumentos de expulsão dessas pessoas, desses territórios, vem se materializando, como pela própria omissão, inação ou insuficiência das ações do Estado. Você percebe uma ausência muito grande do Estado nesses territórios. A pesquisa Ecocídio e Globalização dos Cerrados Brasileiros é desenvolvida pela cooperação internacional entre a Fiocruz e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Guilherme, são 15 casos levados ao Tribunal Permanente dos Povos. Por que essa região foi escolhida para iniciar esse trabalho de campo, em especial essas duas comunidades de Cocalinho e Guerreiro? Bom, nós trabalhamos dentro do nosso marco teórico conceitual com diversos olhares. E a ecologia de saberes é um desses olhares. Então, não se trata somente de ter uma informação puramente científica, mas associar essa informação científica com a informação da sociedade, especialmente a que tem uma vivência mais concreta com a realidade que nós estamos trabalhando, e também com os formuladores de políticas públicas. Obviamente que há outros aspectos também, mas esses três atores são fundamentais. E dentro da construção do projeto de pesquisa, nós construímos com a campanha em defesa do Cerrado alguns critérios, alguns parâmetros para poder identificar que comunidade pudesse ser representativa dessa realidade desses 15 casos emblemáticos. E a escolha, no caso da campanha, foi de que o território quilombola de Cocalinho, que integra as comunidades de Guerreiro e Cocalinho, seria o território, eu diria, mais adequado para nós podermos fazer esse desvelamento a partir da interpretação da comunidade, dos povos, acerca da realidade que vivem. E é muito interessante quando a Aline Gurgel traz isso na fala dela, né, de que há um envolvimento da comunidade, das lideranças e da campanha para justamente poder mensurar como fazer, como chegar nessas comunidades e que tipo de abordagem pode ser realmente produtiva, né? Esse tipo de pesquisa é excepcional, é muito, muito interessante de acompanhar, né? Secretário, a gente sabe dos desafios do governo federal em olhar para um país que tem no agronegócio algo considerado extremamente importante para a economia, a gente vê as disputas políticas que isso envolve. Agora, como mudar essa lógica? Porque o que a gente acompanhou quando foi a Cocalinho e Guerreiro foi, de fato, um modo de vida de subsistência, ou seja, a população vive em função de produzir o que come e, como a Marli disse, é extremamente feliz com isso, é isso que eles querem, né? Como é que se consegue, nesse cabo de guerra aí, em que um lado é muito mais fraco do que o outro, trazer o olhar da economia do Brasil, convencer também quem é possível convencer de que é importante, inclusive interessante, economicamente, respeitar esse modo de vida, né? Bom, Yasmine, na verdade, a gente está falando de um país, né, de tradição agrária,
né? A nossa colonização é uma colonização agrária, nosso capitalismo é um capitalismo agrário, né? E isso fez da nossa estrutura republicana, transformou praticamente em refém do nosso modo de produção e exportação de commodities, né? Basicamente, assim se resume, né, a estrutura do PIB nacional a partir do agronegócio. Agora, o Ministério da Agricultura ele é mais antigo que a República Federativa do Brasil. A bancada ruralista é uma das bancadas, ou a bancada mais poderosa do Congresso Nacional. Então, sobre isso, temos que lidar com essa realidade. Agora, um enfrentamento fundamental que o nosso governo tem a fazer, e o presidente Lula tem dito isso desde a campanha eleitoral, é a gente minimamente separar, né, o que é um agronegócio que tem um quê de responsabilidade, né, de razoabilidade, daquele agronegócio que quer simplesmente devastar, envenenar tudo. A gente sabe que em muitos contextos, e não é pouco, né, a jagunçagem abre o caminho para, né, essas instalações no campo brasileiro, e isso precisa ser enfrentado. Isso não pode ser considerado normalizado dentro de um projeto civilizatório. Bom, a partir disso, né, e concomitantemente, na verdade, fazer com que os devidos investimentos cheguem aos grupos chamados minoritários, né? Os investimentos para o desenvolvimento, né, dos povos tradicionais, a regularização fundiária dos territórios quilombolas, demarcação de territórios indígenas e a extensão dessa política para outros povos e comunidades tradicionais, e o investimento no desenvolvimento local desses povos, no que chamamos de etnodesenvolvimento. Então, no dia que a República passar a investir mais nessas populações e nesses povos, eu nem vou dizer em pé de igualdade com o que faz com as grandes estruturas do capitalismo, não, mas com algum mínimo de coerência, a gente vai ver onde que exatamente está a sustentabilidade, onde exatamente que está a solução do planeta, né, e que riqueza não é só PIB, não, Produto Interno Bruto. Então, isso é uma disputa conceitual, né, que com certeza não será vencida por esse governo, porque um ciclo de 4 anos é uma poeira, né, no universo, mas que aos poucos a gente vai avançando nessa construção, né, de ter a Fiocruz aqui, né, como um órgão de Estado, né, travando esse debate, fazendo a pesquisa no campo, né, participando de denúncias internacionais. Então, é o próprio Estado brasileiro, e o Estado é esse lugar mesmo de contradição e de enfrentamento das questões que precisam enfrentadas, né? Aqui eu falo a partir do Ministério da Igualdade Racial e, obviamente, outros ministérios, né, e eu diria até que num fenômeno crescente, outras estruturas do Estado brasileiro começam a entender e vai reproduzindo, né, a ideia de que algo precisa ser feito, né, porque essa minimamente precisa ser a nossa contribuição não só para os povos locais, mas para o planeta, né? A gente está à beira de uma COP30 que está vindo para o Brasil, para a região amazônica, né? Amanhã, mais precisamente, começa o Diálogos Amazônicos em Belém do Pará, né? Que antecede a cúpula da Amazônia, que será nos dias 8 e 9. Então, assim, esse é o grande sinal que o Brasil dá para o mundo de que está preocupado, né, com a questão climática. Agora, obviamente, o que temos feito aqui, e eu acho que é isso que temos nos proposto, é dizer que não basta cuidar da Amazônia, né, porque nós temos ecossistemas sensíveis espalhados por todo o país, né, e temos populações vulneráveis que ocupam esse ecossistema, né, e que ambos precisam ser cuidados, e o Estado tem um papel fundamental nesse sentido. Então, Yasmine, o desafio está posto, e eu acho que nenhum governo chega sem entender qual é o tamanho da sua complexidade. Agora, vamos inteiramente fazendo os debates possíveis para avançar, né, dentro do necessário, né, e do factível. Não é um desafio pequeno, né? Marli, você pediu para comentar. Diga-me. Porque se não tiver uma punição do agronegócio por toda a destruição que eles estão fazendo,
o Cerrado ele é considerado o berço das águas. Se não existir água no planeta, como é que vai existir vida? A água do Cerrado, ela escorre para a Amazônia, então tem que preservar. Tudo que eles estão fazendo ilegal tem que ter uma fiscalização e ser punido. Não é porque a bancada do agronegócio, dos ruralistas, são poderosos, são mais, que pode deixar na impunidade. A partir do momento que o governo fazer uma fiscalização e ter a punição, as coisas vão melhorar. Porque quem preserva as matas e o cerrado somos nós, porque nós queremos vida e viver bem. E o desenvolvimento deles que eles estão trazendo é só morte, poluição e a perda de tudo quanto é da natureza, porque nós, até as águas nossas estão acabando. As poucas que tem dos poços profundos estão envenenadas. Então, a tendência é ir acabando a dia após dia. Marli, antes de você pedir para falar, eu já estava aqui pensando em fazer uma pergunta para você, para a gente fechar esse bloco. A Lina, ela fala dos casos levados ao tribunal, o Guilherme falou assim do olhar para esses 2 casos, ou considerando um caso desse território com essa potencialidade para pesquisa, e ela fala da potencialidade de vocês para resistir. E aí eu queria que você trouxesse muito rapidinho para a gente poder fechar esse bloco da resistência feminina, que foi uma das coisas que mais me impactou, né, no território, porque são as mulheres que vão, às vezes, de mão dada com as crianças, embarrear os tratores que chegam, né, e que são muitas vezes ameaçadas. Queria que você falasse dessa organização das mulheres em defesa do Cerrado. Pois é, porque nós mulheres, guardiãs do território, mulheres guerreiras da resistência do Moquibon, nós decidimos defender o nosso território com tudo que nós temos um incidente, porque nós somos mãe, somos guerreiras e somos leoa na hora de matar nossos filhos. E a gente está vendo um ecocídio, um genocídio contra as nossas crianças, os nossos jovens, que estão adoecendo, a gente não tem uma saúde de qualidade, a gente não tem um projeto do governo para nos defender, e cada dia que se passa, nós mulheres estamos se unindo, não é porque a gente só seja forte, não, é porque nós queremos defender a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e a nossa própria vida. Por isso nós estamos de frente. Quando tem os tratores ou qualquer fogo, as mulheres quem estão na frente. Por quê? A partir do momento que as mulheres vão, nós levamos nossos filhos, homens, nós levamos nossos maridos, nós levamos nossos pais, nossos avós. Então, as mulheres estão de frente porque as mulheres têm um poder muito forte, muito guerreiro de defender o seu lar. Então, nós estendemos isso do lar para o território. Esse que as mulheres guerreiras da resistência estão fazendo a cada dia. E nós do Guerreiro e Cocalinho, nós somos um grupo de mulheres muito forte e nós aprendemos isso dentro do Moquibon, um movimento quilombola que defende todas as comunidades quilombolas do Maranhão. E nós estamos unidos para que a gente tenha a força de viver, e viver bem o nosso bem viver, que é dentro do nosso território, do nosso modo, levando a nossa cultura e reverenciando os nossos ancestrais. A gente viu bastante disso aí mesmo, Marli. É bem verdade tudo isso que você trouxe. No próximo bloco, vamos ouvir os moradores das comunidades de Guerreiro e Cocalinho sobre os impactos de queimadas e pulverizações aéreas no território quilombola. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre o ecocídio no Cerrado brasileiro. Comigo no estúdio para essa conversa, Guilherme Franco Neto, coordenador do Fioprosas, Programa de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Ronaldo Santos, secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos do Ministério de Igualdade Racial.
e Marli Borges da Silva, quilombola e representante das mulheres guerreiras da resistência do Moquibon, no Maranhão. E você que ainda não participou do programa de hoje, manda suas perguntas e comentários para a gente pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Vamos ouvir um pouco do que trouxeram para os pesquisadores os moradores de Guerreiro Cocalinho. Todo mundo vê aí o que está acontecendo. E nós estamos bem no meio. Os caçadores nos prejudicam demais. Aqui nós estamos igual uma ilha. Tipo ilhado. Para qualquer lado que nós virar aqui tem. Muitos caçadores que vêm de fora. Aí uns anos que depois que entrou esse grupo Suzano, aí arruinou 1000%. Porque a gente não teve mais aquela liberdade. Aí agora com a mudança desse eucalipto para a soja, ainda mudou mais. Grandes Prisciga querendo tomar o nosso território, que é o maior derrota que nós temos se Deus o livre, um dia nós perdêssemos nosso território. A nossa saúde não vem bem na comunidade não, né? Porque há uns tempos atrás aí a gente estava numa pandemia de coceira, né? De dores de cabeça sem explicação. E vocês sabem que a gente vive dentro de um ciclo, né? Aqui a nossa comunidade é rodeada de fazenda, que essas fazendas, a produção delas é através de agrotóxicos, que esses agrotóxicos não fazem bem para nós, né? Então a nossa saúde não é muito boa, não. Eu mesma, eu sinto muita coisa, muito mesmo. Coisas que eu não sentia no dia a dia, eu sinto demais. Meu marido também tá com problema sério na pele. Outro dia mesmo ele passou mal. Como é a vida de uma mulher aqui na comunidade? Sofrida. Principalmente nós, mulheres que estamos na liderança de uma comunidade, as que sofrem mais. Você se considera quilombola? O que você espera do futuro? É coisa muito importante. Nós temos uma mata, é uma coisa da natureza, né? Eu moro aqui no Quilombo Guerreiros, tenho 48 anos. Quantos filhos você tem? Tenho 4. 2 homens e 2 mulheres. Como que você descreveria a vida aqui, sim, a tua vida como mãe aqui na comunidade? Mas minha vida aqui como mãe é boa, assim, porque a gente tem liberdade, né? Que tipo de liberdade? Só de a gente ir pra roça, amanhecer o dia, ir pra roça, poder ir colher as coisas da gente, é bom. E plantar para poder colher para o consumo do dia a dia, né? Para as coisas ficar melhor se o pessoal pudesse dar uma pausa nesse negócio de veneno, né? Porque a gente nem os canteiros hoje, a gente planta e não vai além. Quando você tem problemas de saúde, como é que você faz para resolver eles? Qual o caminho que você faz? Eu vou ter que ir na cidade, né? Que daqui são 24 quilômetros. Aí lá você me paga o dia todinho para ser atendido, quando dá certo. Como é a relação da comunidade com essas pessoas que estão tentando ocupar o território? É preocupante. É preocupante. Em que sentido é preocupante? Por que é preocupante? É porque eles estão entrando numa área que não é deles, é nossa, né? Aí nossa luta é por causa disso também. Eles desmatam, tiram madeira para vender. A gente vê os caminhões aí passando lotados, a gente não pode fazer nada. Provavelmente eles andam armados, né? Porque esses vagabundos andam armados. Aí a gente fica com medo. Aí ela não vai ter, jovem, né? Fica assim um pouco com vergonha. Nossas bananas, nossas mangas, não tem mais o gosto que tinha antes, entendeu? Então eu acho que interfere bastante na nossa natureza. Meus bisavós foram uma das famílias uma das famílias que fundou aqui a comunidade, e meus avós, maternos e paternos, nasceram e se criaram na comunidade. Meu pai e minha mãe nasceu e se criou, eu nasci e me criei. Meus filhos nasceram e se criaram na comunidade. Então, essa é uma forma de resistência para nós, né? Então, os nossos bisavós viraram semente da comunidade. Então, não tem como a gente dizer
que essa comunidade não é nossa, né? O que você espera do futuro aqui de Cocalinho? E o que mais está faltando em nós aqui é a titulação da terra. Nós não temos em mão, porque nós temos ela em mão, aí nós estamos preparados. O que eu espero que um dia a gente consiga um posto de saúde para dentro do nosso território e nossa titulação. A gente sonha de um dia isso daí acontecer, de a gente receber a documentação da terra para impedir esses um monte de fazendeiro aí que quer invadir as terras da gente. Esse é o teu sonho, né? É, meu sonho é esse. Olha, a gente já tem algumas participações aqui da audiência, quero trazer uma delas e agradecer já a Rodinei mais uma vez participando aqui com a gente e convidar quem está em casa a participar aqui dessa conversa, mandar comentários, se você é de Cocalinho, de Guerreiro, de alguma região do Cerrado, manda sua participação para a gente que vai ser super importante. O Rodinei diz o seguinte, ecocídio é dar um tiro no pé, é burrice mesmo, e não é uma questão de grau de escolaridade, tanto que acabamos de ver a fala de alguém com tanta instrução escolar, mas com grande sabedoria pelo desenvolvimento da consciência adquirida com a própria vivência. Só para ressaltar, Marli é bacharel em filosofia e é uma pessoa com uma sabedoria incrível, como todos que a gente encontrou na região ali do Quilombo, né, Guilherme? E aí eu acho importante a gente retomar esse bloco, refletindo um pouco sobre o que a gente viu ali na matéria, que o João, a Benedita, todos que a gente encontrou pelo caminho lá falam muito da necessidade da titulação da terra, de se ter esse documento para poder confrontar os invasores, né? E aí a Socorro fala posto de saúde e titulação. Como é que os resultados da pesquisa, Guilherme, que a gente filmou ali em alguns momentos vocês fazendo esses questionários, como é que esses resultados podem de fato se transformar numa demanda por políticas junto ao governo federal? Bom, primeiramente registrar que o que nós verificamos lá em Cocalinho, em Guerreiro, é um desvelamento e uma confirmação do lema central do que a campanha em defesa do Cerrado nos traz, quando eles colocam que a justiça que brota da terra, né? E, essencialmente, o que há de notável é que são exatamente esses povos, e particularmente as comunidades de Cocalinho e de Guerreiro, os guardiães daquela terra ali, né? Nós vimos presencialmente, né? Nós, eu e você, mais toda a equipe que esteve lá, como é exuberante a mata do entorno e das localidades de Guerreiro e Cocalinho, todo o processo de relação social com a biodiversidade, né? O quanto que tem ali cuidado, zelo, né? Carinho, né? Da relação com a natureza. E eu entendo que nós temos uma construção no Brasil, apesar das contradições e ressaltando o que o Ronaldo nos trouxe, dos conflitos que a gente tem, de disputa de projetos, etc., um conjunto de políticas sociais, econômicas e ambientais de extremo benefício para essa comunidade, né? Então, eu entendo que se nós tivermos um SUS mais presente ali, se nós tivermos Minha Casa Minha Vida, se nós tivermos o projeto de educação que a gente tem proposto para o país, se as políticas ambientais, a questão da titulação da terra, que é um processo formal que nós temos no Brasil, que precisa ser implementado, isso vai alterar profundamente toda a relação que existe ali. Então, eu entendo que, enquanto Fiocruz, isso nada mais é do que nossa obrigação, fazer com que esse direito seja assegurado, né? E que o Estado cumpra o seu papel, né? De fazer com que as pessoas tenham, ali particularmente em Cocalinho e Guerreiro,
direito a viver. Direito básico, fundamental. Marli, eu vi que você levantou a mão, vou te passar a palavra, mas eu queria já encaminhar uma pergunta para você. Eu vi, ninguém me contou, eu ouvi mensagens recebidas por algumas pessoas na comunidade de ameaças vindas, segundo me falaram, de vereadores, de pessoas de importância política na região. E aí eu gostaria de que você trouxesse um pouco para a gente como é que é essa pressão na prática que o agronegócio leva até a vocês e que tipo de ameaças colocam de fato em risco a comunidade e que a gente pôde constatar lá aí com vocês e como é que, o que vocês gostariam de ver acontecer para que cessasse esse tipo de ameaça? Em primeiro lugar, a justiça não defendesse só os grandes, desse um olhar também especial para nós. Teve no Cocalim um vereador que apoiou um morador de lá a botar veneno, né? E também o cara bateu na nossa amiga lá na Socorro, na frente dele, ele não fez nada. Ele simplesmente foi lá para a delegacia defender o agressor, né? Também, quando eu levantei a minha mão, eu quis dizer, o próprio plantador de soja, os próprios políticos de Parnarama, incentiva os invasores a entrar na nossa comunidade, Guerreiro, para tirar pedaço de terra para vender lá para os plantadores de soja. Agora mesmo a gente está, desde o mês de julho para cá, a gente está todo o tempo muito apreensivo, porque eles querem meter o trator, já está feito lá os variantes, para eles meter o trator para tirar 500 hectares de terra, para botar esses invasores lá, porque eles sabem que vai comprando de cada um terra que vai toda para eles. E dentro dessa área que ele quer cortar, é a nossa área do nosso CAR coletivo, que nós temos o CAR coletivo com 3.713 hectares de terra. E mais de 1.000 hectares está debaixo já da mão desses invasores, que tanto os políticos como o sojeiro apoia eles lá dentro. Não adianta a gente denunciar, porque a gente só vai ameaçada, tanto pelo lado dos tiradores de madeira, como dos outros lados todos, né? A gente denunciou o vereador e não deu em nada. Foi denunciado o cara que bateu na nossa amiga, na Socorro, até agora não deu em nada, só foi engavetado. Então a gente vive vulnerável em todas as partes. Nossa água do Poço do Guerreiro, nós passa 24 horas sem água, porque é ordem da Prefeitura de Parnarama botar água lá para os invasores e passa 24 horas a água para lá. Então, nossos canteiros estão morrendo, que a gente tem no fundo do nosso quintal, porque a gente não tem dinheiro para estar comprando verdura, e mesmo assim está morrendo por falta desta água. É porque eles têm mais liberdade, têm mais poder do que nós, que somos reconhecidos pela Palmares, que estamos lutando pelo território livre, para trabalhar em coletivo e ficar de geração para geração. E nós não temos o apoio municipal, nós não temos o apoio estadual, e tudo isso está sendo difícil. Nós estamos vivendo de teimoso que nós somos, e a gente tem que lutar pela nossa vida até o fim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que lutar. Que a gente, unindo força, com essa vinda da Fiocruz, com esse desenvolvimento que a gente está divulgando para os países todos, eu sei que um dia vai chegar a hora de nós estar livres novamente, porque nós estamos vivendo igual nossos ancestrais, escravizados e presos dentro das nossas próprias casas, sem poder sair, porque toda a demanda do governo é para o agronegócio. E isso está destruindo a gente. Nem a própria justiça não é do nosso lado, porque a gente denuncia e não dá em nada, não sai nem da gaveta. Ronaldo,
Aí eu queria trazer para você uma questão em cima do que a Marli falou, né? Assim, fica bem complicado para o governo federal atuar numa região em que a política local atua na direção contrária, né? Primeiro, saber com você como é que o Ministério faz para chegar nesses espaços e implementar políticas quando se tem aí uma guerra local dos gestores municipal e estadual. E também trazer para você, botar aqui para a nossa conversa, o que são as políticas de gestão territorial e ambiental quilombola, né? E que tipo de ações elas podem gerar, que podem impactar, por exemplo, na situação desse território? Pois então, Yasmine, uma coisa que a gente sabe, né, que pega a questão quilombola em cheio, eu diria que não é só a questão quilombola, é a questão dos povos em geral, eu diria que a questão do povo pobre em geral, que existe um grande adversário da existência dessas pessoas, desse segmento, que são as políticas locais, né? Então, localmente, sempre existe essa guerra de interesses políticos, interesses econômicos, que sempre colocam essas comunidades, esses povos em último plano, né? Em favor de outros interesses. Então, isso está dado, isso não é desse momento, dessa conjuntura, isso é da nossa estrutura política e social, e como que supera isso, né? Sim, eu não vou entrar no mérito, mas assim, eu acho que esse desafio está colocado para todo mundo, para todos nós, sobretudo, né, quando vamos entrando nos períodos eleitorais, porque é no período eleitoral em que esses pactos são renovados, né? E aí, infelizmente, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, com os votos desses mesmos populares, porque é a massa quem elege. Bom, isso é um dado e isso atrapalha muito realmente a política quilombola. A política quilombola ela é ancorada no decreto 11.447, as políticas públicas, 11.447 de 2021, que é o decreto que cria a política, o programa Aquilomba Brasil. O Aquilomba Brasil ele substitui o programa Brasil Quilombola, que existiu desde 2004, mas foi extinto, né, pelos governos que passaram, e ele retoma agora através do programa Aquilomba Brasil. E o Aquilomba Brasil, na verdade, ele reúne as muitas políticas públicas que existem em vários ministérios, né, sob a coordenação do Ministério da Igualdade Racial, da nossa secretaria mais precisamente, e busca direcionar e, em muitos casos, adequar para a implementação nos territórios quilombolas. Portanto, muitas dessas políticas, ou na sua grande maioria, elas são implementadas por estados e municípios. E, na grande parte, exatamente por municípios, e aí a gente chega exatamente nesse ponto que você problematiza, né, no ponto que a Marli traz, né? Então, assim, como é que a gente vai fazer com que uma política pública chegue em um território onde a política local ela está estruturada para combater esses territórios, para atuar no sentido da extinção desses territórios? Isso é um desafio que está colocado. Bom, mas o Aquilomba Brasil, ele avança com relação ao Brasil quilombola na medida em que a gente cria a Agenda Nacional de Titulação. Que é a Agenda Nacional de Titulação? É uma ação coordenada de Estado, onde alguns órgãos do governo federal, como o INCRA, que é o responsável pelo processo de identificação, desapropriação, delimitação, né, e titulação, SPU, responsável por terras públicas, ICMBio, responsável pelas unidades de conservação. Então, alguns entes do governo federal, e incluindo governos estaduais, porque a gente precisa entender a política de regularização fundiária não como uma responsabilidade do INCRA apenas, ou do governo federal apenas, mas que o governo do Estado possam ter atos normativos que possibilitem que eles façam parte desse processo, né, de eliminar o passivo que nós temos de regularização fundiária do território quilombola, que é gigantesco. Então, a Agenda Nacional de Titulação está em curso, né? É através dessa agenda pública que nós vamos buscar chegar a todos os territórios do Brasil para, no tempo mais rápido que pudermos, resolvermos o passivo da titulação. E
a PGTAC, a Política de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. A PGTAC é uma forma que a gente tem de forma participativa, né? É a comunidade quem elabora o seu plano de desenvolvimento local, o seu plano de etnodesenvolvimento, que leva em consideração as questões ambientais, as questões culturais e ancestrais de identidade, né? As questões de estrutura, porque tem muitas comunidades sem água, luz, estrada, ponte, etc, etc. Então, um plano de gestão territorial ambiental precisa considerar os aspectos da infraestrutura dessa comunidade e a questão do trabalho e da renda. Eu não sei se eu estou no ar, que mudou minha tela. Você está no ar. Mas, ok. E a questão do trabalho e da renda, que é essa questão da produção, da agricultura familiar. Muitas comunidades são comunidades pesqueiras. Ainda ontem o presidente Lula lançou o programa Povos Pesqueiros, eu acho que é esse o nome, associado ao Ministério da Pesca, onde parte dessa comunidade é quilombola, parte é indígena, ribeirinha, etc. Então, a comunidade pode ser da agricultura, pode ser da pesca, pode ter uma vocação do turismo, pode ser uma comunidade de artesãos, enfim, pode ter muitas matrizes, né, que possibilitam um bom projeto de desenvolvimento local, desenvolvimento econômico, a partir desses saberes, desses fazeres e tal. O que a gente quer dizer com isso a partir dos PGTACs? Dizer o seguinte: não existe projeto econômico sem a indução do Estado, né? Todas as grandes potências econômicas que a gente conhece é porque o Estado participa desse processo. E a gente quer, a partir da PGTAC, inaugurar esse momento em que o Estado brasileiro não apenas entende que as comunidades quilombolas precisam ter seus territórios regularizados, mas o Estado brasileiro também compreende que ele é responsável pela indução, né, do desenvolvimento econômico dessas comunidades, da estabilidade, da preservação ambiental. E isso é absolutamente o oposto do que faz, né, essas agendas do agronegócio que invadem os nossos territórios, né, desmatando, matando, né, e envenenando. Então, a PGTAC que tenha sucesso, que alcance o máximo do território quilombola no Brasil e que possa ser para nós a evidência de que existem outros caminhos para o desenvolvimento, senão esse que produz PIB e tira a vida. Bom, a gente tem menos de 5 minutos para fechar o programa, mas eu quero contemplar aqui algumas participações da audiência e depois convidar vocês a fazer uma última rodada bem breve para a gente fechar o programa. O Leandro dos Santos, liderança quilombola e comunicador popular de Cocalinho. Leandro, beijo para você, que bom que você está aí. Ele diz que é importante, riquíssima a matéria que a Fiocruz está fazendo em parceria com a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e CPT, um trabalho de mostrar, dar visibilidade e a importância e a necessidade que esse ecocídio e genocídio fragiliza a vida desses povos. Luciano Neres, beijão, Luciano, nosso repórter, amanhã vai estar aí no Em Pauta na Saúde. Ele diz que está gostando muito, ele é um jovem comunicador da comunidade quilombola de Cocalinho, diz que está gostando muito do programa, assunto muito importante. Obrigada, querido. E a Aline Gurgel, que foi uma das pesquisadoras que esteve com o Guilherme lá, os direitos desses povos são sistematicamente violados e o Estado brasileiro precisa assegurar a proteção desses territórios, resguardando a vida dessas lideranças que são ameaçadas cotidianamente. Ela joga uma pergunta para o representante do sistema de justiça: o que tem sido feito especificamente nos casos de conflito em Cocalinho e Guerreiro? A gente precisa pressionar por essa resposta. E por último, Guilherme, trago aqui uma pergunta de Raimundo Timon, do Maranhão, que mandou para a gente via WhatsApp. Ele diz o seguinte: pelo que entendi, a Fiocruz está desenvolvendo uma pesquisa nessas localidades, correto? Quais outros parceiros? Como é feita a aproximação e o desenvolvimento do trabalho com essas comunidades? Te convido a fazer uma fala breve sobre isso e também, se possível, bem rapidamente, falar da emoção que foi estar nessas comunidades com festa de despedida para a presença da Fiocruz lá. Bom, a gente está impactado até agora, né? Porque não foi fácil, inclusive emocionalmente, passar pelo que a gente passou, no bom sentido da força de viver, né? Que as comunidades nos passaram. E isso está conosco, e isso é muito bom. É uma forma da gente criar alianças, né? Mas eu diria que nós temos aí um caminho, respondendo a Raimundo, a ser construído. Aqui estão alguns atores
que podem participar dessa jornada. A comunidade propriamente dita, os formuladores de política pública, na representação do Ronaldo, e, no caso, a Fiocruz, no campo da ciência. Podemos avançar mais? Podemos e devemos. Acho que o Ronaldo trouxe aí um desafio super interessante, já fica porque nós concluiremos a primeira fase dessa pesquisa exatamente apresentando para os formuladores de políticas públicas um documento que traz a necessidade de que políticas públicas sejam implementadas nos territórios. Então, eu acredito que esse caminho que o Ronaldo traz do PGTAC possa ser uma estratégia extraordinária de nós fazermos um projeto multissetorial, construído pela comunidade, no sentido de fazer com que aquele território possa vibrar de forma ainda mais intensa. Então, é essa a minha percepção e eu fico muito feliz por esse passo que a gente está dando aqui. Ó, minha diretora está aqui dizendo para mim que o tempo já acabou, mas eu faço questão de ouvir Ronaldo e Marli para fechar esse programa. Então, muito brevemente, Ronaldo, uma vez recebida essa documentação que a Fiocruz pretende encaminhar para vocês, o que pode ser feito de forma bem sucinta? Como é que isso pode contribuir com o Ministério para avançar nessas políticas? Bom, nós vamos trazer esse território em questão, né, para o nosso debate interno, vamos pensar a estratégia, né, de intervenção no território, inclusive na mediação dos conflitos. Nós temos aqui dentro da Secretaria um setor que recebe essas denúncias de conflito e busca os caminhos da mediação, né, para a superação, e vamos transformar isso numa ação estratégica de governo para a gente enfrentar os desafios que estão postos aí. No mais, eu agradeço aí pelo espaço aberto, sei que o tempo já esgotou, deixo um grande abraço, né, para o Canal Saúde, Yasmine, Guilherme, meu amigo, Marli, e todos os espectadores que estiveram conosco. Muito obrigada, secretário. Marli, que mensagem você quer deixar para quem está em casa e não conhece essa realidade? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Espero que essa denúncia e esse pedido de socorro que a gente está fazendo, que ele chegue o mais rápido possível às nossas comunidades, para que nós possamos ter dentro do Guerreiro pelo menos as salas de aula de reforço para nossos alunos, e a saúde pelo menos uma vez por mês, todos os meses, e o médico vai para dentro da nossa comunidade. E o recado que eu quero dizer para as outras comunidades, que a gente tem que se unir e unir força, uma comunidade com a outra cada vez mais, porque unido nós venceremos, com os poderes de Deus e da Virgem Maria, e com todos esses pessoal que estão nos ajudando, que Deus abençoe e proteja cada um, e que nós um dia possamos celebrar com muita alegria a vitória, porque ela vai chegar, porque Deus é maravilhoso. E muito obrigada. Que bom te ouvir, Marli. Muito obrigada pela presença de vocês virtual ou presencialmente, Guilherme, secretário, Marli. Que bom poder contribuir com esse assunto. E você que está em casa, se quiser contribuir para que essa pauta chegue ao maior número de pessoas possível, entra no site do Canal Saúde, já esse programa vai estar no site, compartilha para que todo mundo conheça essa realidade e a gente possa salvar o Cerrado brasileiro. Eu te espero no próximo programa com uma pauta relevante para você. Até lá!